Queridos irmãos e irmãs, estamos encerrando o mês de outubro, mês missionário. E na liturgia, hoje, neste domingo, o último domingo do mês de outubro, ouvimos um texto muito especial. Vamos ouvir com atenção do Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Tendo entrado em Jericó, Jesus passava pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Então ele correu à frente e subiu num sicômoro para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando chegou ao lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Entretanto, Zaqueu se pôs de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje chegou a salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Esse texto nós sabemos muito bem, conhecemos de cor, que fala sobre Zaqueu. Procurava conhecer Jesus, saber quem era Jesus, ver Jesus. Veja, são coisas importantes para nós. Saber quem é Jesus, procurar Jesus, ver Jesus. Era um homem, portanto, que tinha uma atração muito grande. Ele se sentia atraído para conhecer Jesus. Jesus, evidentemente sabendo disso, quando chega perto daquela árvore, e ele estava pendurado naquela árvore, Zaqueu estava lá para ver Jesus, Jesus disse: desce depressa, porque hoje vou ficar na tua casa. Esse texto do Evangelho é muito interessante para todos nós. Onde é que nós ficamos para ver Jesus? O que nós consideramos? Aquele homem fez o que fez, subiu numa árvore porque era de baixa estatura. E nós somos de baixa estatura? Temos estatura suficiente para ver Jesus? Se não temos, onde é que nós procuramos estar para ver Jesus? Aí temos que ter criatividade. Zaqueu teve criatividade, foi correndo na frente, se adiantou a Jesus, subiu numa árvore para vê-lo. E se ele fez isso, tomou essa decisão e fez por onde, Jesus reconheceu esse seu gesto e o chamou. Essa é a primeira coisa importante. Onde é que nós estamos para ver Jesus? Se nós nos enterrarmos cada vez mais, se procurarmos, se somos pequenos e vamos ficar escondidos ainda, não vamos ver Jesus. Ele passa. E tem muita gente que se torna pequeno, não no sentido evangélico, mas no sentido de não querer ver as coisas e não querer ver Jesus, que não consegue dar passos. Aquele homem pequeno saiu correndo, correu muito à frente de Jesus, subiu numa árvore para vê-lo. Nós tenhamos essa coragem de Zaqueu, de fazer esse caminho, de nos colocar num lugar onde nós possamos ver Jesus. A segunda coisa importante é Jesus na casa de Zaqueu, um publicano, um pecador público. E Jesus já havia recebido observações sobre isso. As pessoas olharam aquilo e disseram: olha, ele vai comer na casa de um pecador.
Lembra essa preocupação de quem fala isso? Não é coisa boa, mostra que a pessoa tem inveja. Por que Jesus vai na casa de um pecador e não vai na casa dele que não é pecador? Será que não é mesmo? Vejam, a segunda parte desse trecho do Evangelho é muito importante. Na casa de Zaqueu, ou seja, não foi na praça, não foi no templo, não foi na sinagoga, na casa do pecador, aquele homem se converteu. Ele disse: vou dar a metade dos meus bens aos pobres, devolver aquilo que tirei dos outros, 4 vezes mais. E Jesus então diz: hoje a salvação entrou nessa casa. Ou seja, a conversão não é uma intenção. Deve ser um bom propósito, que não é intenção, é um bom propósito. Esse bom propósito está carregado de vontade, de decisão para realizar. E a pessoa certamente, tendo um bom propósito, vai realizar aquele propósito. Zaqueu não apenas tinha o bom propósito, mas publicou. A gente poderia dizer, mas falou assim para as pessoas ficarem ouvindo e sabendo. Não, de fato fez. O Evangelho não quer dar a entender outra coisa. Quer dar a entender que a conversão do coração leva a pessoa a agir de modo diferente. Mudar de vida, mudar de modo de pensar e de encarar as coisas. A conversão se traduz em prática no dia a dia da vida de quem se converte. Estamos encerrando o mês de outubro, que é o mês missionário. E o texto do Evangelho nos pede essa conversão do coração, da vida inteira, a exemplo de Zaqueu.